Ok. Contanto que você seja capaz de descobrir o culto deles, como eles estão pensando que você figura, você é capaz de descobrir a história que eles querem dizer ao mundo. Você pode basicamente descobrir a direção geral do mundo a longo prazo. Ok, tudo bem, então. Agora o que eu quero falar é a China, o que é a China. E o que a China vai fazer? Tudo bem. Então, novamente, vamos voltar à nossa teoria de como o mundo funciona, de como o mundo está estruturado. Você tem o império. E então, do império, você tem os mestres do jogo? Ok. As pessoas em finanças. Então, eles criam a economia global. Então, isso cria o espaço de regras, em ordem real. E então, você tem o sistema educacional, mídia e cultura, para doutrinar as pessoas a acreditar no sistema que o sistema é justo, certo e natural. Ok. E então, você tem organizações parasitárias, ciência, inteligência criminal para controlar o sistema, mas também para atrair benefícios, para extrair valor do sistema agora. O que precisamos entender é que a beleza do sistema é que é capaz de se estender e se replicando em outras sociedades. Ok, então. Os dois exemplos são o CCG e a China, ok? Isso é muito importante para nós apreciarmos. China não é uma civilização. China não é um Estado-nação. China é uma construção de império. Ok. China é o que o sistema fez, é basicamente levado todos os seus elementos e se incorporou à China para criar um Estado vassalo. Ok. Ou você também pode dizer uma miragem. E então você fica tipo, ok, bem, o que isso significa? Bem, pense no GCC, onde antes do Império, o GCC era apenas um deserto e o Império, o sistema, pega o GCC e o transforma neste aparentemente vibrante, cosmopolita, centro rico. Então, eles trazem as universidades, certo como Georgetown. NIU, eles trazem cultura, eles trazem o ecossistema de mídia. Então, este sistema se replica no GCC, bem como na China. Agora, isso é importante, porque no momento em que este sistema está sob pressão, ok, por exemplo, o Irã ataca. Vemos que é tudo apenas uma miragem. Este sistema não é sustentável. Ele desmorona sobre si mesmo, porque não tem uma civilização, não tem uma alma existente. Ok, é tudo apenas aparência. E o que eu acredito é que a China está em uma situação muito semelhante. É por isso que a China foi autorizada a aderir à OMC. É por isso que tantos estudantes chineses vão para o exterior, para se tornar educado, ok, para criar essa miragem de que a China é tão moderna, economia florescente. Então, que esta é a relação da China com o mundo. Então, em vez de acreditam que a China é concorrente do sistema, precisamos apreciar que a China é realmente uma extensão do sistema. Então, se este sistema estiver sob pressão, a própria China está sob pressão. É por isso que a China está tão desesperada, tão ansioso para ver a paz no Oriente Médio novamente. Ok, então há rumores, há notícias relatando que a China exerceu pressão sobre o Irã para negociar um cessar-fogo. Porque se a economia global entrar em colapso, a China está com muitos problemas. Tudo bem, ok. Então, quais são as implicações de longo prazo do Hollywood? Complexo do Pentágono, ok? A resposta é, se você voltar ao sistema ok, ninguém realmente sabe o que está acontecendo, mas eles acreditam que sabem o que está acontecendo. E eles acreditam que são partes individuais da história. Ok, então, se você está na cultura, você acha que é você quem está no controle? E vocês são os únicos ditando a política. Se você estiver na mídia, você acha que é você quem deve controlar? Se você está na educação, você acha que está no controle, ok? Então, todo mundo basicamente vive em sua própria bolha, em seu próprio mundo de fantasia, sem ser capaz de ver o quadro geral. E é por isso que não temos controle e agência.
e livre-arbítrio sobre como o sistema vai acabar, ok, e não podemos, porque é realmente muito difícil. Para nós realmente apreciarmos, como o sistema funciona, é muito mais fácil para nós acreditar em nossas fantasias, porque nos permite trabalhar com nossos amigos e colegas muito mais fácil. É muito mais fácil para as pessoas viverem em sua própria bolha e ser delirante do que é para a pessoa ser objetiva. Ok, então, o complexo do Pentágono de Hollywood não é apenas exclusivo da América, é verdade para todos. Como potências emergentes como a China, fatoração nos navios de produção em ordem global. Eu já te disse isso. Todas essas coisas que você acredita alternativas, incluindo energias renováveis em moeda digital, China, eles são todos apenas extensões de projeções do sistema. O sistema está sob pressão. Estes estão sob pressão também, ok. Que estratégias indivíduos empregam para navegar em potencial global? Estabilidade econômica e escassez de recursos, ok. Então, o problema é que os indivíduos por si mesmos não podem navegar mudança. Indivíduos precisam entrar em comunidades, ok. Então, se você realmente quer sobreviver à mudança, bem antes de tudo, você precisa se educar sobre o que está acontecendo. E é por isso que eu dou essas aulas, para lhe dar o quadro geral, como o mundo funciona e para onde as coisas estão indo, mas você também precisa fazer. Precisa se comprometer a alcançar outras pessoas, tornar-se seus amigos, ser generoso e aberto com eles, compartilhar com eles e construir uma comunidade, ok? Também uma coisa que eu recomendaria é, talvez começando uma família, e a razão, e você está bem. Espere um minuto aqui, isso é bobo. Porque você disse por muito tempo, o mundo está entrando em colapso. Este é o fim do mundo. Por que você teria filhos? E a resposta é porque, antes de tudo, morte não importa, destruição realmente não importa. O que importa é a nossa capacidade neste mundo. Para viver uma vida significativa com propósito criativo, ok. É por isso que estamos aqui. Não é para fazer US$ 1 milhão. Não é para, comer muita comida. É ter a melhor experiência possível, para estender a imaginação do universo. E o que eu descobri ter filhos, eu tenho 3 filhos, é que eu vivo todos os dias, com tremenda energia e propósito, porque estou aqui para não ficar famoso ou para ganhar muito dinheiro. Estou aqui para ter certeza de que meus filhos são felizes e saudáveis. E é por isso que me levanto de manhã e trabalho muito, ok. Eu realmente não me importo com o mundo. Tudo o que me importa é se meus filhos estão felizes e saudáveis, para que as crianças e a família lhe deem uma energia, um propósito, um significado que o leva a maiores alturas criativas. Ok, tudo bem. Quais são os principais impulsionadores de ações geopolíticas específicas? E como essas motivações interagem com um jogo? Favor da teoria, ok, tudo bem, então novamente. Esta é uma teoria muito importante para entender. Onde os ocultistas são os principais motivadores, por quê? Porque os ocultistas, sejam eles poetas ou profetas, eles são os únicos que imaginam o mundo em que vivemos, ok. E nós podemos e outros podem. Só funciona dentro dos limites dessa imaginação. Então sim, os ricos e os poderosos. Eles têm todo o dinheiro e toda a riqueza, mas eles não têm imaginação. Então, e finalmente, suas ações têm que ser conduzidas por seus pensamentos. E são esses ocultistas, ok, que dirigem seus pensamentos, que controlam seus pensamentos. Então vivemos em um mundo imaginado por um cultista. Quem eles são, o que eles querem, como eles. Trabalho é algo que discutiremos após o intervalo. Ok. Depois de hoje, vamos fazer uma pausa de 1 semana para as provas. Então vamos voltar, vamos começar mais. Vamos falar mais sobre essas pessoas. Seus cultos, ok. Eles são pessoas muito importantes para falar sobre tudo bem. Então vamos seguir em frente. Ok? Agora eu quero olhar para algumas perguntas individuais.
Certo, então esta é Joyce Lady. Substituto? Ela é um membro fundador. Então, obrigado, Joyce, por sua generosidade. Ok. Ela fez essa pergunta. Você faz 3 previsões sobre o resultado do ZEU, Guerra do Irã. Mas eu não tenho nenhum prazo, sim. Eu não faço prazos porque essas coisas são tendências, ok? Eles são movimentos gerais, ok? E ela diz, bem, se todos os 3 se tornarem realidade, então temos que... Acredito que pode não ser por causa da própria guerra. Como você diferenciar entre causalidade e correlação? Ok, esta é uma ótima pergunta, e isso é algo que eu penso muito sobre. Então eu faço essas previsões, para validar meu modelo de previsão. Mas só porque essas previsões acabou por estar correto, não valida meu modelo de previsão 100% ok. E é por isso que é importante manter mente aberta e continuar a fazer previsões. Agora, o que vou dizer é isso. Quando comecei a fazer previsões há 2 anos, eu estava apenas olhando para os padrões, e então tentando descobrir quais padrões eram os mais salientes, ou o mais óbvio, e então eu fiz essas previsões, e eu estava muito confiante sobre essas previsões. Agora que sou famoso, agora que as pessoas estão exigindo, eu faço previsões todos os dias. É difícil para mim fazer previsões precisas, porque eu não tenho acesso a todas as informações. E é difícil para mim, pense claramente, objetivamente, porque eu sei que tudo o que eu digo é ter um impacto em eventos globais, ok. Então, esta é uma grande restrição à minha capacidade. Para fazer uma previsão precisa, eu não sou mais um observador. Eu sou um jogador ok. E também recebo muita influência de outras pessoas. Quem quer controlar minha previsão, eu entendo que... Então tento me manter longe das pessoas o máximo possível. Mas, é uma coisa impossível, então eu aprecio esta pergunta. Sim, correlação e causalidade são 2 coisas diferentes. Completamente. É possível que nós nunca vamos realmente entender a causalidade. A outra coisa que eu quero, enfatizar é que eu mesmo, aprecio as limitações da minha própria objetividade. Está bem, por causa do meu status hoje, ok. Então isso é de Joyce. Não é bomba e todo político. Apenas um fantoche das sociedades. Esta é uma ótima pergunta. É algo que eu abordei anteriormente, que é sim. Eles são agentes. Eles só podem ser agentes. Mas, ao mesmo tempo, os agentes têm agência. Os agentes têm livre-arbítrio. Então pense em Napoleão e Júlio César, e eles estavam, obviamente, apoiado por sociedades secretas. Mas eles chegam a um certo ponto, onde eles podem trair a sociedade secreta ou desviar em uma direção diferente. E Hitler e Stalin também são exemplos diferentes, ok? Então, cada grande pessoa na história, a maioria deles é apoiada por sociedades secretas. Mas eles também chegam a um ponto em que eles sentem que têm uma vocação superior, e é a Deus que eles devem ser leais. Então eles traem seus, sociedade secreta e acho que algo vai acontecer. Com Trump e Vladimir Putin, ok. Eu tenho a Terceira Roma, eu tenho o American Technate e eu tenho Paquidermica. Espere um minuto, aqui estes são 3 impérios diferentes. E a realidade é que esse momento unipolar, onde a América controla tudo, é único na história da humanidade. Não é sustentável e não vai durar. Então a ideia de impérios concorrentes é muito mais comum na história humana. Então sim, você terá a técnica, onde a América recua para a grande América do Norte. A Rússia exerce controle sobre o território e Israel tenta construir um pax judaica no Oriente Médio, e eles estarão competindo entre si. Haverá algumas áreas em que eles cooperam. Existem algumas áreas em que eles competem. E por isso, estamos nos movendo em direção a um mundo multipolar, ok. E nós nem sabemos quanto tempo. Este mundo multipolar se sustentará, provavelmente não muito tempo, talvez 10 anos. Talvez 20 anos, ok, tudo bem, então.
Esta questão é, por que o mundo seria dependente da América, fertilizantes e energia, quando as outras partes do mundo têm, energia e fertilizantes também? E a resposta é acesso ao comércio. Ok. O que a América pode fazer que outras nações não podem fazer é basicamente recuar para sua fortaleza continental e controlar o comércio C, está bem. Então, agora, a maneira mais fácil de negociar é através do C, e infelizmente para o mundo. A América controla os mares com suas marinhas. Ok, então, o que a América pode fazer é, basicamente, permitir que seus navios vão a qualquer lugar do mundo e bloquear chinês, iraniano, navios russos de acessar o resto do mundo. Agora, um contra-ataque a isso é que, bem, você sabe, você não tem que ir por mar. Se você unisse a Europa à Ásia, África e Oriente Médio, você pode apenas usar ferrovias. E é isso que a China quer fazer. O problema é o Irã. É por isso que a América está tão investida em destruir o Irã, porque o Irã é realmente o pivô do mundo. Se você pode destruir o Irã, será muito difícil para a China acessar o cinturão e a estrada. E difícil para a Rússia negociar com a África, ok. Tudo bem, eu desafiaria o professor John sobre sua avaliação de por que a Rússia atacou a Ucrânia. A Rússia não estava preparada para a longa guerra e se adaptou. Ok, sim. Então, a teoria geral, a explicação geral, é que a OTAN provocou a Rússia em um ataque. E isso é verdade até certo ponto. Mas temos que lembrar que, se você se comprometer com uma longa guerra, se você se comprometer com qualquer guerra, você precisa ter uma estratégia de longo prazo, porque você precisa de tantas organizações diferentes, instituições, partes envolvidas em uma guerra, ok. Uma guerra significa uma reestruturação fundamental da sociedade. E, portanto, você precisa de uma grande estratégia. Você precisa de uma escatologia. Ok, porque isso é o que permite vontade política e esse é o problema que os americanos estão enfrentando. No Irã, onde eles realmente não têm uma escatologia ou grande estratégia, que é articulado, ok. Há pessoas na América fazem, que têm a grande estratégia e escatologia, mas não é articulado ao povo americano, ok. E é por isso. A América realmente não tem vontade política para sustentar esta guerra no Irã. Então, de novo, há um equívoco de que essas pessoas, Putin, Trump, eles apenas funcionam. Eles só têm essas emoções como eu quero ir atacar. Então, eles vão atacar. Não é assim que essas coisas funcionam bem. Você precisa de muitas pessoas para concordar em atacar a Ucrânia. Atacar. Concordar em atacar o Irã antes que essas coisas aconteçam, ok. A ideia de que um homem pode controlar um país inteiro é apenas um mito. Não pode acontecer assim. Um país é controlado por diferentes interesses adquiridos, diferentes instituições estes. Instituições têm que se alinhar. Para que algo aconteça, ok, caso contrário, eles apenas se sentam e não fazem nada. E essa é uma situação que, o Irã enfrentou na preparação para esta guerra, onde todo mundo era como você conhece os americanos. Você sabe que eles vão te atacar seriamente. Então tome a iniciativa. Por que você ainda está sentado sem fazer nada? E a resposta é porque existem diferentes facções. Existem diferentes instituições. Não podem se alinhar sobre como responder aos americanos em Israel. Então eles apenas sentaram e esperaram ser atacados. Ok, tudo bem. Por que as nações asiáticas e do Oriente Médio não unam-se para impedir que os americanos? Interferência impulsionada por seu próprio interesse, ok. Sim, ok. Outro equívoco é que o Estado-nação é real, não é real. É apenas um conceito inventado. Ok. A ideia da China, a ideia da América, a ideia da Rússia e Irã, eles são todos inventados conceito. Eles não existem o que esses Estados-nação são. São uma coleção de interesses de elite.
E tudo isso significa que as pessoas não importam, ok. As pessoas são recursos a serem explorados pela elite. O que importa é a elite. Então a questão é: onde estão as elites? Onde estão suas lealdades? Onde estão suas lealdades? O fato da questão é que no leste asiático, no Oriente Médio mais, grande parte da elite tem sua família. E ter sua riqueza, tudo armazenado no mundo ocidental. Então eles não são leais às pessoas. Eles nunca são leais ao povo. Eles são leais a si mesmos. Para suas famílias, para sua rede social. E porque toda a sua riqueza e a família está localizada no exterior. Eles são leais ao exterior. Então essa elite na Ásia, no Oriente Médio, eles são basicamente carpetbaggers, ok? E é por isso que temos isso. Situação. E é por isso, conforme as coisas progridem nações que têm relacionamentos muito próximos. Com o resto do mundo, por exemplo, o GCC, eles são muito propensos a cair. Eles são muito propensos a entrar em colapso porque estes são países muito instáveis, enquanto, países como o Irã, que foram isolados, condenado ao ostracismo pelo Ocidente, são muito mais coesos. Ok.